sendo envelhecer nesse papel de transformadora do mundo, né? Assim, e depois, como é que está sendo a sua experiência de voltar a estudar? Por que que você foi fazer isso? O que que você está fazendo lá? Como é que foi a receptividade? Foi bem recebida? Não foi bem recebida? O que que você está pesquisando? O que que você Ah, acha? Quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade, O que que você tem vontade que a gente puxe para você contar, assim? O que Levante a que bola é, para que você a gente falar. levante a eu tenho discutido na Choca com o nosso grupo o seguinte, e outro dia até que tinha me colocado mal, mas depois eu fui repensar e falei, não, é o que eu penso mesmo. Porque quando eu penso no envelhecimento, aí pensa assim, que eu também penso, veja, em moradia, em saúde, em política pública e não sei o que lá. E eu penso na solidão dos idosos, é uma coisa que eu penso muito, sobre a solidão. Porque quando você não é ouvido, quando ninguém te dá mais atenção naquela família, te bota lá no quartinho, sabe? Como esse corpo sente, não é? Mas eu estou fazendo sociologia, eu sou socióloga, e aí eu fui para Portugal fazer sociologia, e exatamente, eu fui para a Universidade do Porto, porque na Universidade do Porto eu estou estudando, é o primeiro ano. Para, que você Tá, está falando tudo muito lindo, já vamos gravar. tá, não, 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 vamos aí, só começar que isso tá assim, muito bom. não, mas eu repito, eu fui estudar a sociologia do envelhecimento, né? Que é a sociologia do envelhecimento, da saúde, dos corpos e das emoções. Essa é a minha tese, baseado nesses quatro fatos. Então, no envelhecimento, eu tenho colocado na Choca, no nosso grupo, que eu quero que pense na solidão, na alegria, na vaidade, numa vaidade saudável do idoso. Entende? Desse Quanto tempo que você é envelhecimento. fellow da Choca? 20 anos. Nada. E qual que era o teu tema inicial, só de Beleza e cidadania, sempre, que Tá, beleza transforma o mundo. tá? Não, legal, só para... Tá bom. Ah, Entendeu? eu quero Ah, ouvir vamos também. deixar pra gente, Vamos lá. porque senão às vezes a gente fala mais legal antes de gravar, e Tá depois na bom. hora a gente Eu acho que a gente É. vai acabar falando de invisibilidade feminina, de como que os Isso. corpos se apresentam na velhice. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É verdade. Vamos que vamos. Lucas, podemos? Eu tenho que me identificar, não é isso? É, aí Dizer você... meu nome, não sei o que. Isso. Ah, Mas ele não é. vai mais perto Não, não, tá dela? bom, tá tudo bem. Ele Aquilo que estica você um falou, pouquinho lembrei. mais? Ele mais Lembrei. reto, assim, acho que eu tenho medo dele, como ele Lembrei. pesa Eu muito, tenho que ficar aqui, ó. próximo do ombro Ah, entendi. Assim, não é isso? Aqui. aqui. Tentar fazer isso. É porque a poltrona é ótima, né? Ela é ótima. Nossa, A ela é gente ótima. encosta. Ela é ótima pra você fazer isso. Nossa, Ah, não é não? Também Ela é achei. convidativa. olha, já começou a tombar. Deixa aí, fala, eu fico aqui. Então, acho que também eu ponho o som um pouquinho mais alto, aí... Tá bom. Tá bom. Pronto. Let's go. Então eu vou falar, né? Bem-vindos outro dia. Estou aqui outra vez com a Marília. Outra vez, a Marília A não sai Marília da... veio mais uma vez aqui acompanhar a gente nesse bate-papo. A vez dos fellows, né? É. A Marília trazer os fellows. Pode? Não erra, não. Vamos lá. Deseja? Então, bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks. Nós estamos falando nessa série sobre longevidade. Então, eu estou aqui, mais uma vez, tive o prazer de ter a Marília aqui de novo comigo para ajudar a gente a fazer essa conversa ficar bem interessante, bem motivadora e inspiradora com a Lara. Então, eu vou pedir para elas se apresentarem já já. Então, eu sou Renata, do Change, estou hoje com um vestidinho de linho bege, escurinho, assim, um colar de corda verde e branco, um óculos bem colorido, Bem meus cabelinhos lindo. brancos. Então, estou aqui para a gente conversar, né, sobre a questão da longevidade, para a gente falar um pouquinho também sobre o que é ser um fellow da Choca, e ter entrado há anos atrás e hoje está voltando para falar, né, também desse assunto de longevidade, mas vou deixar com que as meninas se apresentem. Lara, por favor. Oi, oi pessoal, prazer estar aqui. Meu nome é Lara Di,
né? Eu sou fellow de Ashoka há 20 anos. Eu sou uma mulher afrodescendente. Eu tô de roupa preta com conjunto preto, tênis vermelho, biju vermelha e um óculos verde e lilás, que eu gosto muito de mudar Muito de bonito, óculos. por Você sinal. também, obrigada. E assim, na Choca, quando eu entrei na Choca, há 20 anos atrás, eu sou uma ativista de direito de mulheres, né? O fato de eu ser uma mulher afrodescendente e de eu vir do samba, né? Porque eu fui uma passista, né? Trabalhei em vários lugares, desfilei em escolas de samba, essa coisa toda, como passista, faz com que, né, eu também trabalhe esse meu lado, essa minha energia dos meus antepassados, né, das mulheres negras e essa coisa toda, né? E que mais? Eu tenho 69 anos, eu estou fazendo mestrado na Universidade do Porto, em Portugal, estou indo para o meu segundo ano, são 4 semestres, terminei agora o segundo semestre, e estou estudando envelhecimento ativo. Né? Quando eu fui para lá, foi exatamente por esse recorte que a universidade tem e que a gente vai trabalhar isso. Não, delícia. Então já vamos ter mais assuntos em comum, porque eu também tenho um pezinho em Portugal. Vamos poder conversar mais sobre Por isso. Quem sabe a favor, gente se encontrar por lá, que né? delícia. Pois é. Combinado. Bom, Renata, obrigada, né, mais uma vez por eu estar por essa oportunidade de eu estar aqui pegando uma pontinha, né, uma caroninha, né, nessa conversa ótima com a Lara hoje, com você. E meu nome é Marília, eu colidero a iniciativa de longevidade na Choca e à frente do Laboratório Nova Longevidade, que é um espaço co-criado pela Choca, pelo Instituto Peja. Eu tô com uma blusa, acho que roxa, de renda, rendadinha, tenho cabelo castanho escuro curtinho, os olhos claros, tô com um brinco preto e muito feliz de estar aqui com essa conversa. Delícia, vai ser muito bom, né? Lara, conta pra gente então um pouquinho, né? Porque você virou fellow da Choca há 20 anos atrás. Qual que era a sua causa naquela época e como é que você foi caminhando até hoje você está olhando para essa questão, voltar a estudar e tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade é assim, né? Eu sou baiana, do sul da Bahia, e eu tô com 69 anos e eu cheguei aqui com 12 anos. E eu fui alfabetizada, fui ser alfabetizada com 13 para 14 anos, né? Então, uma condição bem difícil, né? E vi a minha mãe, e me recordo muito bem hoje discutindo essas coisas, quando a minha mãe fez 50 anos, né? E aí eu tinha 21. Eu falei para minha mãe assim, mãe, agora a partir de hoje você não trabalha, eu sou responsável por você. Quer dizer, eu considerei minha mãe, né, Inapta velha, para o inapta para trabalho. o trabalho, né? Aos 50 anos, olha que absurdo, né? Que a gente pensa. E enfrentei muito, né, né, a desigualdade, as diferenças sociais, né, é muito impactante. E você chegar, né, uma pessoa nordestina, sem saber ler nem escrever, né, eu nunca esqueço isso, eu vi muitas lâmpadas, né, mas eu não conseguia ler as frases, minha mãe também não sabia ler nem escrever, né, e eu sempre sonhei em estudar, eu gostava muito de estudar, eu sempre gostei muito de estudar, eu nasci para estudar, entendeu? E para ler, mas eu não podia, né? Porque eu não tinha condições de estudar, não ia à escola. E talvez por isso, né, eu fui para a faculdade agora com 58 anos. Eu fiz faculdade com 58 anos, porque eu costumo dizer que eu fiz parte de todos os programas de governo, porque assim, política pública é comigo. Eu nem sabia que tinha, mas eu já usava elas, entendeu? Então eu fiz assim, eu fiz EJA, eu fiz artigo 99, eu fiz artigo 101, depois eu fiz EJA para concluir, eu fiz todas as políticas públicas de estudo que existia na minha época, que hoje existe outras, né? Hoje existe o EJA. E meu diploma foi do EJA. E eu acho que eu fui com 58 anos para a faculdade fazer sociologia. E aí eu Fez aqui no Brasil, a fiz aqui no faculdade. Brasil, fiz na FESP, fiz sociologia na FESP, e há um ano atrás, né, depois de quase 10 anos de formada, eu fui para Portugal. Por quê? Porque eu queria estudar envelhecimento ativo. E na Universidade do Porto a gente pode estudar, que será a minha dissertação, que aqui chama dissertação, lá chama tese, que é o envelhecimento ativo, né, discutindo a saúde, os corpos e as emoções.
né? Como é que a gente se sente enquanto uma pessoa que envelheceu dentro de todos esses cenários, né? E aí a minha pesquisa vai ter. E aí eu sou uma ativista de direito de mulheres, né? Como é que eu chego na Choca? Eu, eu depois de muito lutar, enfim, pela vida, aos 40 anos, eu começo meu ativismo. Eu começo a trabalhar com as mulheres que estavam em situação de rua, não Hum. é? Porque aquilo me incomodava muito. Como eu tinha vivido alguns dias na rua, mas foi muito pouco, né, perto do drama que a gente vê as pessoas viverem, foi coisa de 10, 12 dias, mas aquilo me incomodava muito. Então, há mais ou menos 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu comecei a trabalhar com as mulheres que estavam nessa situação de população de rua. Acaba que aí eu nem sabia o que era Fellow de Choca, né, o que era Choca, né, claro. E daí eu acabei ganhando alguns prêmios e entrei na Choca, porque a gente criou um projeto. Como eu tinha vindo de escola de samba, né, eu fui uma passista, né? Eu dancei no Sargentelli, eu dancei no Baoba, eu dancei no Chacrinha, eu dancei não sei aonde, eu dancei no Raul Gil, eu dancei tudo que era para dançar, para ganhar dinheiro. Aí eu crio um projeto chamado Beleza e Cidadania. E esse projeto eu uso os espaços das escolas de samba, espaços públicos, para promover esses cursos de capacitação, de empreendedorismo, não é, de fortalecimento, de desenvolvimento individuais e coletivos de mulheres. E foi assim que eu entrei na Choca com o projeto Beleza e Cidadania, e eu fui indicada por uma fellow de Ashoka, por duas fellows, Leila Novak e Raquel Barros, que são Ah, minhas grandes muito amigas. bom. E me tornei fellow de Ashoka em 2005, em 13 de maio de 2005. Olha só, maravilhoso, né? O trabalho que a Choca faz é Sem incrível dúvida, de impulsionar mesmo, né? sem dúvida. Esse empreendedorismo aí, né? Total, Muito total. Eu sou interessante, muito fellow com legal. muita alegria, Eu não desde sou fellow, mas sempre. sou fã de longa data. Obrigada, obrigada por nos apoiar. Então, realmente admiro muito o trabalho que é feito e fico muito feliz da gente estar aqui de novo, né? Sim. Próximo, a Choca levantando essa bandeira de olhar para a longevidade, da gente ver o que que a gente pode fazer na nossa sociedade para realmente aproveitar essa potência, né? De nós longevos, né? Os nossos, Exatamente. eu Ao com invés de falar, ao invés 64. de falar para a mãe com 50 anos, falar não vai mais Vai trabalhar. trabalhar, né? Mãe, o que que você vai começar agora, né? Não, De e eu novo, o fiquei que que você quer pensando, fazer, né? isso, né? Assim, como é que foram os seus últimos 19 anos? Como é que foram os seus 19 anos depois que você completou 50 anos? Você fez tudo. Tudo, exatamente. Então, mas ela é tão cultural, a gente tem tanto que trabalhar a cultura, né? Essa cultura do envelhecimento, né? Que isso sempre me lembra. Eu me lembro, nossa, olha o que eu fiz com a minha mãe, né? Quer dizer, eu não dei oportunidade para minha mãe, mas estava conceituado dessa forma. E Exato. hoje a gente está lutando para mudar esses conceitos, né? Para que a gente possa integrar todos, né? Todos. O que é ser idoso hoje em dia, né? Fica muito difícil Não é verdade? até classificar a idade, né? E eu venho de pesquisa também, né? Então eu estou aqui me coçando para perguntar o que você já descobriu na sua pesquisa que você pode compartilhar com a gente. Então, uma das coisas que eu mais tenho descoberto nas nossas pesquisas, nas nossas investigações lá no Porto, e eu trabalho lá, eu estou trabalhando muito com os idosos das aldeias, né? Então a gente tem um tipo de situação muito interessante, porque os idosos das aldeias, por causa da ditadura, a sua maior parte não foram alfabetizados, sofreram muito, várias coisas, até que veio a Revolução dos Cravos, né? 50 anos atrás. Então, eu tenho buscado pesquisar isso, e o que eu mais sinto é a solidão. Eu Hum. sempre digo, é a solidão, é a falta da inclusão deles, é a parte do não acolhimento, sabe? É como se eles, você tá velho, você meio que não serve mais, meio que você não sabe nada, e não tem preocupações com o que faz eles felizes, entende? Porque Uhum. a gente tem dentro desse universo que é o envelhecimento, e agora o envelhecimento ativo da gente mudar isso, são várias
pautas que a gente tem a discutir, tá certo? E uma das que me preocupa muito é a parte afetiva, porque a solidão, ela traz a depressão, né? E ela traz eh, a não saúde, a pessoa perde a saúde, a pessoa perde o brilho, né? A alegria, né? Porque ele se sente tão só, né? É meio que assim, dependendo das sociedades em que você esteja, o idoso ele está abandonado, né? Não é Uhum. mais ouvido, ele não serve para nada, né? Como é muito cruel, né? Eu acho perverso mesmo, né? Assim, acho super interessante você contar aí da sua, como a Marília falou, né, dos 15 anos, de 15 anos para cá que você se reinventou, né, fazendo faculdade, agora fazendo né, mestrado, doutorado que Mestrado, você está fazendo mestrado. lá no Porto. Eu também, no fim, me reinventei, mas eu acho que então eu era uma longeva precoce naquela época, porque eu estava lá com os meus 45 quando eu resolvi de novo voltar a estudar 45 para 50. E aí voltei a estudar também. Então eu originalmente eu sou designer. E depois eu não lembro mais agora se foi com 45 ou com 50 que eu volto a estudar e fui fazer mestrado, doutorado em psicologia social. Então também Parabéns, conversamos bem parabéns, aí conversamos. com as áreas de atuação, né? Acho até para poder entender, no meu caso, a minha busca era muito tentar perceber por que que a gente é como é e Hum. será possível que a gente não pode fazer nada para ser diferente do que a gente está sendo, né? Uhum, E a psicologia social me alimentou de uma forma, né? Quando você percebe que nós somos frutos do que a gente vem sendo. E que uhum. a partir do momento que a gente agir diferente, a gente vai ser diferente também. Quer dizer, todas essas mudanças que a gente vem falando de ter uma atuação, uma forma de viver mais colaborativa, menos competitiva, de olhar para todas essas questões sociais, elas não são assim porque são e nunca vão poder mudar. Elas estão assim e a gente, com as nossas atitudes, a gente pode construir uma coisa diferente mesmo, né? Com certeza. Então, também compartilho como você desse prazer de estudar mais velha, que cá entre nós é muito melhor que estudar quando a gente é novo, Exatamente. porque a gente não tem ainda a capacidade de De tirar tanto tanto proveito, proveito. não é? Uma coisa que a gente vê lá na Universidade em Portugal, né, no Porto, na Universidade do Porto, por exemplo, né, lá por causa do método de ensino, que são 5 anos, 3 anos de graduação e 2 anos já de mestrado. Então, a minha sala, ela tem 30 jovens, todos com 21, 22 anos. E eu com 69, não é? Então, e eu percebo o desinteresse deles pela sociologia, e pela sociologia da desigualdade que a gente estuda, né? E a gente acabou no início era estranho para eles que eu estar lá, mas depois eles se integraram comigo e hoje a gente tem uma troca fantástica, entende? Porque é evidente que por muito mais anos que eu tenho de vida, eu consequentemente vivi mais, consequentemente eu li mais essa Tem mais coisa toda, histórias né? para Tenho contar? mais histórias para contar, né? E também uma coisa é o envelhecimento por causa da desigualdade, ele não é igual para todo mundo, Hum. entende? O envelhecimento ele é cruel e desigual. É. Certo? E dentro da desigualdade, ele é muito desigual. Ele Uhum. é, né? Porque é todo um histórico. Então, eu, por exemplo, que lido com mulheres, é evidente que o envelhecimento das mulheres negras, não que eu não me preocupe com o envelhecimento das mulheres brancas, veja bem, mas das mulheres negras, eles será bem pior, porque elas tiveram menos acesso a tudo que a gente falar de bens, certo? A estudarem, elas trabalharam muito, todas nós trabalhamos muito Outro mais tipo de outro trabalho tipo de também. trabalho, que não foi um trabalho que pudesse se aposentar. Então, Hum. hoje essa mulher não tem moradia, hoje essa mulher tem problema de saúde, hoje essa mulher tem problema no corpo, não tem como se cuidar, porque não tem um plano de saúde para fazer isso, porque o nosso sistema não aguenta, enfim, todas essas coisas. Então, envelhecer também, o envelhecimento dentro da desigualdade também, ele é
bem difícil, ele chega a ser cruel. Precisamos encontrar novos caminhos. Agora, envelhecer é difícil em todas as áreas, certo? O que precisamos, eu acho, que é reconhecer e somar os valores que temos para agregar com os jovens vir com a gente e a gente caminhar com os jovens, né? É uma união disso que é o que estamos tentando fazer, né? Discutir na Choca, que é que o idoso não se desmotive a ir votar, a mudar, a querer mudar este país, não é? A gente, assim, você assim como eu, que a gente foi estudar com a idade que temos, porque nós acreditamos e nós queremos mudar Com as coisas, certeza. nós É. queremos mudar como as coisas funcionam, né? E é tão interessante, eu estava lembrando da época que eu fiz pesquisa de campo também, que esse aprendizado, ele tinha tantos ganhos, né, dentro da perspectiva do envelhecimento ativo, porque você estava aprendendo alguma coisa, né? Era bom para manutenção cognitiva, era bom para te desafiar, era bom para te ajudar a repensar os seus propósitos, o que que você ia fazer, né? Você, por exemplo, foi vendo design, vai estudar psicologia, né? Mas tinham muitos outros ganhos que tocam, inclusive, a sua preocupação, né? Que é a questão da solidão. Então, assim, eu estou aprendendo alguma coisa, mas em aprendendo eu estou lá com alguém, É. num diálogo, né? Numa negociação, seja intergeracional, seja, né, com pessoas da mesma geração, Aham. porque eu me locomovo, né? Eu me desloco na cidade, eu ocupo esse espaço. Então, tem uma série de ganhos, né, nessa decisão de ir aprender alguma coisa e se manter aprendendo ao longo da vida, né? E como é que foi, assim, eu estou enganada ou você é a aluna mais longeva da Universidade do Não, Porto? com certeza, eu sou a mais longeva da Universidade do Porto. E eu sou aluna internacional, né? Sou aluna longeva, a mais longeva, e também a primeira aluna de envelhecimento, porque é a sociologia do envelhecimento que a gente estuda, entendeu? Sou a Olha primeira só. aluna, É. entendeu? Então, e é muito interessante porque é claro que com a idade a gente já leu mais, a gente já viu mais filmes, a gente fez tudo mais, né? E aí e também eu tive uma interação, eu tenho uma interação, porque é assim, né? Eu falo muito, né, gente? Eu vou me interagindo com tudo, né? E aí eu tenho os jovens negros que vêm da África, não é, com as suas bolsas de estudo, estudar em Portugal, e são muito jovens, né? Tem 21 anos, 22 anos, e assim, e eu sou afrodescendente, e eles se linkam comigo e a gente vai contando histórias e eu vou promovendo também o povo do Brasil, né? Eu vou promovendo a escrita, né? Os livros brasileiros, né? As mulheres que escrevem aqui nesse país, né? Entendeu? Então é muito interessante. Eu E sou você é bastante. inspiradora como mulher para as mulheres Você, jovens com que você elas convive? dizem que sim, né? Ah, eu acredito que sim, porque Elas dizem que sim, eu né? acho que só da gente olhar que não é porque você tem 50, 60, 70 que você não pode mais aprender alguma coisa. Então, eu acho que esse espaço da universidade, ele é um espaço muito rico para a gente se reinventar, porque sem querer, né, vamos dizer assim, eu acho que com você e como aconteceu comigo, a gente se reinventa numa volta para, né, numa volta ou numa primeira ida para a universidade. É, Você foi até um determinado, né, idade sua, você foi uma coisa e de repente você resolve, eu Resolveu vou ser ser outra, né, e vou me exato. reinventar. E isso é possível, né? E eu acho que com certeza você deve estar mexendo na cabecinha lá, Não, e o né? desafio, desculpe, Maria, o desafio é o seguinte, eu fui para outro país, Pois é, mesmo que a língua é a nossa, ela não é é tão a diferente. nossa, ela é é, diferente. Então você tem vários os desafios são imensos. É um desafio imenso. Você vai morar em outro país. Eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha, não é? Eu aluguei apartamento. Eu nem eu sou tão pesquisadora, eu não aceitei ser estudante. Eu não queria ir como estudante, eu queria ir como cidadã do mundo.
Entendeu? E não como estudante, eu fiz documento, eu tenho documentos legais portugueses, tá certo? Não tenho coisa de estudante, porque se eu entrasse como estudante e eu desistisse de ser estudante, eu perdia meu visto. Não, eu quero saber o que que eu vim fazer aqui. Eu entro como cidadã, pedindo permissão e assim, né? E tenho para viver em Portugal, tal. E aí tem o desafio do idioma, e aí você tem grandes desafios, né, em um mestrado desse. Um dos grandes desafios, a internet é um grande desafio. Tudo funciona pela internet. No pós-pandemia, o curso está todo na internet. Apesar de ter a aula pessoalmente, fisicamente, que a gente tem aula na faculdade, na universidade, você está tudo na internet. É. Você faz prova na internet. E E para nossa para nossa geração não é geração, nós exatamente não tão somos simples. Não, de a uma gente época de internet, né? que acha isso Que acha isso simples. simples. Eles falam que é tudo, como é que fala? Como é que fala isso? Intuitivo. Intuitivo. Eu não sei se eu não tenho Não, essa eu não tenho intuição, essa porque eu intuição. não consigo. Exatamente. É. Então, morar em outro país, ter a minha idade, porque e é é muito interessante, porque como vocês estão me vendo, porque aparentemente não parece que eu vou fazer 70 anos, né? Então, e aí quando eu percebo que as pessoas querem, enfim, não estão sendo muito simpáticas comigo, eu já digo assim, eu tenho 70 anos, né? Eu tenho 70 anos. E você percebe que a pessoa, ela se afasta. Você entendeu? É tipo assim, nossa, sabe? Nossa, ela é Trata velha. você igual você Trata tratou sua você igual. mãe, falando, não, vamos botar ela aqui, Que vamos é cuidar. isso, entendeu? Entendi. É muito interessante isso. Então, foi um desafio morar em outro país, apesar do conforto do idioma, que não é tão bem assim, né? A internet, e porque a gente tem 3 aulas em inglês. Inteira em inglês. E o meu inglês é assim, bem macarrônico. Então, também mais um desafio. Por quê? Por causa da União Europeia, as aulas de lá são português e inglês integral. E é muito interessante, porque aí a gente já vai para o outro lado, é muito interessante que quando os meus professores, né, eles descobriram, né, que eu contei, eu não sei falar inglês assim, eles falaram, como você não sabe falar inglês? Como que você é socióloga e você não sabe falar inglês? Todo sociólogo sabe falar inglês. Eu falei, então, no seu país, né? No meu, não. No meu, É. falar inglês não é uma coisa que venha Exato. de base, né? A gente começou É que agora. Portugal teve mesmo um momento Tem da história onde todos todo mundo aprenderam. Então, todos aprendendo falam inglês. inglês mesmo, né? De 45 anos para cá, todo fala inglês, Exato. todo, em todo lugar, todo mundo fala inglês. Da criança pequena, todo mundo fala inglês. É. Então, quer dizer, é um outro desafio. Entende? Mas que eu, né, eu não desisto, né? Eu vou mudar o envelhecimento ativo. A gente está trabalhando para isso, não é verdade, gente? Totalmente, né? É muito engraçado. Não, e eu até vou trocar um pouquinho uma experiência que eu tive quando eu voltei para a faculdade para fazer mestrado e doutorado. Antes eu achava que eu queria fazer medicina. Com os meus, que eu não lembro agora se era 45 ou 50 anos. Falei, não, eu quero fazer medicina. Então eu vou fazer cursinho. Eu tinha feito colégio, fiz cursinho e fiz faculdade. E aí, casei, tive filho, e de repente falei, vou voltar. Quando eu voltei para o cursinho, saía a fumaça das engrenagens da minha cabeça. Porque quando você está trabalhando, você não percebe, e você não está mais estudando, você não percebe, mas você entra numa zona mais de conforto. Porque você está ali aplicando todos os dias aquilo que você já aprendeu. E você aprende uma coisinha ou outra, ou melhor, não vou desprezar, você aprende muita coisa na prática, mas você perdeu a habilidade de estudar coisas que você não sabe nem onde você vai usar, né? Que é o que você tem quando você Uma está coisa muito estudando. aplicada, né, no dia a dia. E eu me lembro, assim, então a aula de química, de física, para poder passar no vestibular, porque eu queria fazer faculdade, né? E saía fumaça. Eu falava, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que vai dar certo? E olha que você Né? estava com 45, 47 anos, né? E eu Imagina falava você. assim, vai dar tilt, que vai queimar, né? Não sei como é que eu vou sair daqui. Mas enfim, mas é muito interessante. E eu tive uma troca muito rica, porque eu tinha um sobrinho que estava fazendo cursinho no mesmo lugar que eu. Olha só. E fazíamos juntos, nós só não éramos da mesma sala de aula. E aí eu ainda falava assim, ficava até com pena dele. Eu falei, coitado desse menino, adolescente, com a tia no cursinho, né? Falei, vou queimar o filme dele total aqui, né, de estar junto. Então, às vezes eu falava, Gui, se você quiser passar,
desapercebido, assim, fingir que não me conhece, fica tranquilo para não queimar seu filme, né? Que Katia tá aqui. Mas ele é tão bem resolvido que ele falava de jeito nenhum, não estou nem preocupado com isso e tudo mais. Mas era assim, essa troca é muito rica, né? Eu ia falar exatamente disso que você está falando, né? Se você quiser passar desapercebido, né? Assim, que eu não quero queimar seu filme. E a questão dos corpos, né? Que você estava falando no começo. Que o corpo da mulher mais velha ser visível já é um ato de revolução, Já né? é um ato Assim, de revolução. ele tá lá É. ocupando um espaço, tá lá ocupando o cursinho, tá lá ocupando a universidade. Um Ocupar as corpo, praias, um corpo o presente, presente, né? um corpo envelhecido, não é? Eu acho que, não sei se vocês lembram bem, quando a nossa, né, grande atriz, maravilhosa atriz, Beth Faria foi à praia de biquíni no Rio de Janeiro, a coisa da crítica que houve, porque era um corpo envelhecido. Uma mulher belíssima que continua belíssima, não é? E aí, assim, esses corpos envelhecidos, como se sente esses corpos? Como são as emoções desses corpos? Uhum. E, naturalmente, como fica a saúde desses corpos? E num caso da gente passista, durante um período mulatas, não sei o quê, né, cabrochas, e o corpo esculturais que tínhamos, ou que temos, como são, como sofrem esses corpos, como reagem esses corpos, quais as emoções desses corpos no envelhecimento, como se sente, sabe? Assim, fulano que era tão assim, e que hoje ela não tem coragem de botar um maiô para ir à praia, porque ela tem medo. Ela tem receio do que vão julgá-la, de Hum. como vão colocá-la, entendeu? E é uma negociação que se conecta inteira, mas são três julgamentos, né? É um julgamento de você consigo mesma, o julgamento do Do outro, o outro, julgamento enquanto cultura, sociedade, mas é a cultura que vai formar a ideia do que você vai fazer, do que é um corpo possível ou ideal, né? E aí mesmo a gente entra numa discussão do que é um envelhecimento normal, o que é um envelhecimento natural. Só isso, que aí quando a gente começa a ver o envelhecimento normal enviesado para as intervenções, para o anti-aging, para não sei o quê, esse aqui fica tão visível que você fala, então esse aqui é o natural. E aí, se esse aqui é o natural, o que que é o outro? É o anormal? É o desviante? É o que não é o que pode, não pode, né? é o que não pode Não aparecer, pode ir à não praia, pode ir não à pode ir na praia e faculdade, não a pode ir ao faculdade, cursinho. isso, Exato. porque envelheceu, né? Como é que esses corpos se sentem? Então, assim, eu estou muito feliz em estudar o que eu estou estudando, porque é um aprendizado para mim, porque eu sinto muito, mas eu sinto, eu sinto muito porque eu vejo muitas mulheres no meu entorno, sabe, Uhum. sofrendo muito por isso, muitas mulheres, não é porque eu lido muito com mulheres, então, muitas mulheres no meu entorno sofrendo isso, da sua solidão, né, de eu fazer investigações e perguntar assim, como é que você se sente, né? Ah, não, eu já tô velha. Ah, não, entendeu? Ah, não, ah, ninguém me ouve. Ah, sabe? Então, como é que esse corpo, quais são as emoções que esses corpos sentem? E, consequentemente, como é que é a saúde? Não é? Porque aí Uhum. afeta diretamente a saúde, você ser atacado, não sei o que lá. Então, você passa a esconder seus corpos. Não Exato. é? Você passa a fazer coisas que você esconde seus corpos para que as pessoas não julguem você pelos seus corpos, né? Porque você já está envelhecido. Eu acho que isso é cruel, né? Eu acho que isso é uma coisa que a E eu gente acho tem que que estar trabalhar, no né? mundo, né, como vocês estão, né, como eu tô também, né, a gente permanecer visível, isso eu acho que já é um ato revolucionário, sabe, assim, Ah, de... também acho, também acho. E, por exemplo, uma coisa que eu vejo, né? Eu sou uma mulher divorciada há muitos anos. O machismo é uma coisa em cima da gente, é mais ou menos assim. O homem quer dizer assim pra gente, não, mas você tá velha, por que que você não fica em casa? Entendeu? Mais ou menos assim, você O está que você está louco, o que fazendo você está aqui, fazendo né? aqui, né? Entendeu? Mais ou menos assim, o que que você está, né? Quando ele acha que a sua idade não é aquela, ele tá tudo bem. Mas quando você diz
a- o número da sua idade, eles se afetam com isso. Eles também se afetam. Eles mentem a idade, sabe? Tem todo. E tem mulheres também que mentem a idade, né? Por causa dessa coisa do julgamento, Você sabe né? que uma vez eu conheci uma mulher que ela tinha 72, eu acho. E ela era lindíssima também, assim, super bem resolvida, com a idade que tinha, com o que tinha feito na vida, com os filhos, os netos. E ela amava aplicativo de relacionamento, amava. Ela falava, Marília, sabe mulher que é boa de cama? Sou eu e não é para dormir. Ela falava para mim. E ela falava, e eu aprendi que o algoritmo desses aplicativos, eu tenho que baixar 3 anos, não, eu tenho que ficar com 67. Ela falou a idade. Porque se eu ponho acima disso, ele começa a me jogar homens muito mais velhos. Ele não abre para mim a possibilidade de ter homens da minha idade e de ter homens mais novos que eu. Nossa, Aí ela sacou o Ah, aplicativo. Ela falou: não, eu vou burlar o sistema aqui, que porque genial. senão ele determina que eu que eu só só posso ser posso ser atraente, atraente né? para Só esse posso me perfil, conectar com com esse esse outro perfil. perfil. É, Entendi. eu Interessante. achei E a genial. recíproca não era verdadeira, né? Quer Não, dizer, a A recíproca recíproca não. não, a recíproca A nunca é recíproca verdadeira. nunca é A verdadeira. recíproca muito nunca é pelo verdadeira. contrário, né? Assim, Muito pelo tipo, contrário. tipo, A recíproca nunca é ai, meu verdadeira. Deus. Por exemplo, você falando em aplicativos, eu sou fã de aplicativos, tá? Então, eu sou a pessoa que usa aplicativos de namoro. E eu acho que uma das ferramentas que a gente tem, que a sociedade tem, é aplicativos de namoro, até por uma questão de tempo, de espaço, de lugar, de ser objetivo. Então, eu acho que não tem nada mais objetivo do que aplicativo de namoro, entendeu? Ah, não, mas tem isso, pode te enganar. Não, engana se você permitir, entende? Presta atenção que não vai te enganar. Você, né? As coisas mudaram muito, e o aplicativo de namoro é uma ferramenta, como outra qualquer. Sim. Entendeu? Eu acho, mas eu namoro através de aplicativos de namoro desde 50 anos de idade, há 20 anos. Entendeu? Há muitos anos eu sempre namorei E por você já aplicativo de reparou namoro. alguma coisa disso, dos algoritmos? Faz sentido para você? Não, isso que eu falei que é Não, amor. Não, 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 eu não. nunca tive assim, e eu sempre coloquei minha idade, nunca tive, não. Eu gosto muito de namorar homens da minha idade e tal, e dessas áreas, e da áreas de humanas, né? Porque senão não Não precisa tem tirar, não tem conversa, né? conversa, né? Entendeu? Não tem preliminares, Não tem né? preliminares, né? Então, não, sempre fui bem, não, nunca tive nenhum problema. Mas eu acho que o aplicativo serve em todos os casos e em todas as idades, entende? Porque a pessoa, São Paulo, ela é tão grande, Pois é, as com certeza. possibilidades que você tem de encontrar alguém que, né? Por Por acaso, né? acaso, Encontrar, né? E o aplicativo ajuda muito. exatamente. Eu sou super favorável. Sou super favorável. A gente não faz tudo no aplicativo. Eu sempre, Sim. sempre brinco com algumas amigas, falam, ai, cuidado com o aplicativo de namoro. Eu digo, você não paga conta com o aplicativo de namoro? Você não pede o mercado para aquele aplicativo de namoro? Então você namora pelo aplicativo de namoro também. Fica muito mais fácil você terminar ou continuar. É verdade. Não, eu acho que vamos É, dizer, são ferramentas são para ferramentas agilizar para as agilizar coisas. as coisas e Lógico que elas podem te colocar em risco, mas o não uso também você não está fora desse risco, né? desse Você risco, pode porque você pode conhecer conhecer e e a tá numa pessoa está roubada. numa roubada, e você está numa Exato. roubada, entendeu? Né? Eu acho que, claro, em tudo que você vai conhecer alguém, você já tem que ter cuidados. E no aplicativo também, mas quando a gente usa o aplicativo do banco, a gente tem que ter muito cuidado. O Uhum, banco está dizendo o tempo inteiro para a gente, use o aplicativo, veja se o número confere, não sei o que também é outro cuidado. Não é a gente claro. estar falando de ter Uhum, cuidados, é. entendeu? É, E posso fazer só mais uma claro, pergunta que claro. eu Fique fiquei à curiosa? vontade. Você pretende depois trazer os aprendizados dessa tua pesquisa para aplicar no Brasil de alguma forma? Minha pesquisa, ela é no Brasil. Ela é 80% no Brasil e Ah, 20% em Portugal. Entendeu? Eu sou entendi. uma aluna internacional que é permitido fazer isso. Minha pesquisa é 80% aqui. Até porque minha pesquisa tem muito a ver com desigualdade, Quando você né? fala que você foi nas aldeias, é aqui no Brasil. O campo é Não, no não, Brasil. eu fui Ah, nas aldeias, eu vou nas aldeias lá, para ah, fazer ok. 20% da pesquisa de lá. E aí aqui eu trabalho com as comunidades que eu já trabalho, né, Marília? Entendi. Eu já venho há muitos anos e eu estou dentro das comunidades. Em São Paulo, no Rio, na Bahia, no Nordeste, Como é que você está né? observando as mulheres envelhecendo nessas comunidades que você acompanha há muito Eu, tempo? eu acho que de 5 anos para cá a gente melhorou muito.
as mulheres estão muito empoderadas. Muito. Eu estou muito satisfeita com muita coisa que eu vejo. Eu acho que se eu não tenho nenhuma pesquisa que me prove isso, mas eu percebo que de uns 5 anos para cá as mulheres estão muito, as mulheres da nossa idade, eu digo, estão muito mais empoderadas, entendeu? Mas eu acho que o feminismo, eu acho que os movimentos de mulheres, eu Tudo acho, isso né, que acorda todo acorda todo mundo, não mundo, o é? movimento É. de mulheres negras, entendeu? E quando eu falo de mulheres negras, é porque a desigualdade chega para a gente de uma forma cruel. Cruel, e você sabe disso, entendeu? Então, por exemplo, a Beleza e Cidadania, né, que é um projeto que existe há 30 anos, é um projeto que as mulheres tinham 20 anos, hoje elas têm 50, tinham 25 anos, hoje elas têm 55, 60, entendeu? Então, a gente sempre fala, né? Eu uso as minhas mulheres, né? Porque são as mulheres da Lara Di, entendeu? As pessoas falam assim, as minhas mulheres envelheceram comigo. Então, nós envelhecemos. Então, várias mudanças. Um empoderamento muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Assim, que elas mudaram, assim, norte, nordeste, nossa senhora, no centro-oeste, mulheres que passaram com a gente e que elas hoje me ensinam, não é? Elas me mandam mensagem, elas me contam o que elas estão fazendo, elas criaram projetos sociais, elas desenvolveram sistemas de negócios, entende? Quer dizer, a gente só foi uma ferramenta Hum. de fortalecimento, entende? Que a metodologia que a gente usa. É muito interessante, né? Porque o curso que a gente criou há 30 anos atrás, hoje, ele não seria mais criado desta forma, ele seria de outra forma. Entendeu? Porque as mulheres se empoderaram muito. Há 30 anos atrás, né, as mulheres que eu lido na comunidade não tinham esse empoderamento. Hoje, meu bem, Hoje o ponto inicial de um curso seria de outro seria de patamar. outro Já de outro patamar. patamar. Aí a gente vai discutir política Entendi. pública, vamos discutir política. Elas foram estudar, elas foram acontecer, elas montaram seus negócios, Não, isso entende? não é genial, né? Porque A algumas mudança que vezes, você vê, quando a gente fala, né, sobre, mas o empoderamento da mulher, então às vezes você escuta assim, mas precisa ficar falando dessas coisas? Como precisa, né? Precisa tanto, porque na realidade eu sempre gosto de ver, vamos dizer, que esse empoderamento das mulheres não é um movimento contra os homens. não, em É um absoluto. movimento de crescimento da sociedade como um todo. Porque aquelas mulheres, né, que nós éramos desperdiçadas, completamente desperdiçadas. Quer dizer, que potência era essa que não Não, era aproveitada pela não sociedade? usávamos nossas Não é? potências, todas as A potências gente que usava o tínhamos. quê? A potência, o corpinho. Não, e E fora que a acabou gente ali, estava. reduz, né? O Quantas vezes ser a gente mãe, ouvia? Isso Não, que eu ia cuidar falar. da A casa, gente estava equilibrando 500 das pratos coisas, ao mesmo ser tempo, mãe, cuidar da né? casa. é E, E hoje verdade. em dia a gente está falando de saúde mental, Pois sim. é. a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de violência contra a mulher, tá certo? Quando a gente começou o projeto Beleza e Cidadania, que a gente já capacitou, né, nesses anos, 39 mil mulheres, isso foi em 2013, a última pesquisa. Certo? Quando a gente fez isso, a gente tinha a mulher, é assim que né, eu tive mulheres que diziam para mim, mas tia, né, as mulheres na comunidade naquela época me chamavam de tia, ele me bate para me consertar. É, Tipo, quase tipo, agradecido. quase agradecendo, entendeu? Hoje, elas estão dizendo assim, É um abuso, é um né? abuso, chega perto de mim para você ver, chega perto de mim que você vai ver o que eu faço com você. Você entendeu o poder que elas, que essas mulheres adquiriu, é como elas se potencializaram. Eu não tenho, a Lara Di, né, que eu sempre me uso na terceira pessoa, a Lara Di que potencializou, hoje está ouvindo dessas mulheres coisas maravilhosas. Estou ouvindo o quanto elas cresceram, o quanto elas são gigantes. Mas você continua inventando umas coisinhas. Você tem uma rede. Conta da Então, rede. então, a gente criou uma rede, né? Eu criei com a Luciana Siqueira, uma jornalista, uma rede chamada Rede de Mulheres Transformadoras, que faz um ano que a gente está com essa rede, que a rede é promover mulheres, e aí apresentando através da nossa rede uma mulher para outra, porque sempre vai interessar. Uma que está no norte, a outra que está no sul, a outra que está no... Entendeu? Sempre vai interessar. Então, 3 vezes por semana, né, a gente conta de uma mulher transformadora, porque as mulheres transformam o mundo, simples assim.
Sorry. Simples assim. Então, a rede de mulheres transformadoras. Então, a gente Isso aí. conta a história de uma mulher. Terça, quarta e quinta. Segunda-feira, a gente fala de uma dica de livro, porque ler é fundamental. Fundamental. Ler é fundamental. Ler é transformador Ler é também. transformador também. Quando você estiver muito triste, leia, busque uma história para ler. E hoje, através de um celular, por mais simples que ele seja, você encontra uma história para ler, tá certo? E na sexta-feira a gente posta alguma coisa que está dentro dos movimentos nas cidades, em São Paulo, no Rio, na Bahia, no Nordeste e tal, algum evento que está acontecendo gratuitamente para que as pessoas possam ir assistir um filme, uma película, uma coisa assim, uma peça de teatro, entendeu? Então, é a rede de mulheres transformadoras. E que e é muito interessante, né? Eu vim de um voo agora, né? Eu vim de um voo agora e eu cedi a vez para uma senhora, para uma moça, uma senhora, eu não conheci ela. E depois nós nos tornamos amigas. E aí ela falou assim, eu sabia que você era a Lara Di. Quando eu olhei para você, eu não sabia como era, mas eu me lembrava que tinha alguma coisa a ver com rede de mulheres. E a gente, né, no voo inteiro a gente foi conversando, entendeu? E eu digo, e aí ela mora metade do tempo no Porto, na cidade que eu moro, e mora metade do tempo em Salvador. Então, ela é de uma rede de mulher transformadora. Ela tem 5 mulheres com ela, que ela Olha faz o só. trabalho. Você entendeu? Então, isso é a rede, é movimentar isso, é promover isso, porque às vezes uma pessoa, no meu caso, né, peço licença, uma mulher ela está se sentindo tão sozinha, ela acha que só com ela está acontecendo aquilo. E ela se fecha. Se ela encontra alguém, e alguém que está aqui, né, no celular, que ela está vendo na rede, que ela pode mandar dizer curtida, gostei muito, e a outra que está lá na ponta responde, o que que você pensa, não sei o que, você vai fomentando esta rede, né, de trocas, né, que é fantástica, né? Para mim é a Nossa, rede de maravilhoso. trocas, Ai, que é presente te fantástica. conhecer, viu? Obrigada, Muito legal, muito obrigada. né? Para variar, a gente fica sempre nesse momento duro, quando a gente vê que o tempo De vai passando e a despedida. gente tem que encerrar, mas assim, nossa, que inspiração, e que inspiração não só pela sua energia, que é maravilhosa, mas assim, quando você mostra o efeito do trabalho que você fez, é muito concreto, o resultado do que você É, fez. Né? Quer dizer, quando você fala assim que hoje você não encontra mais aquelas mulheres frágeis de não, 20, 30 anos atrás. Isso é genial, Isso é né? muito isso é poderoso. Quer muito dizer, isso é poderoso, muito né? legal e muito inspirador para a gente saber que vamos dizer, esses movimentos que a gente está promovendo, se a gente fizer bem feitinho, eles vão gerar esse resultado. Daqui a 20, 30 anos, talvez sim, mas vão Não, gerar, e o mais né? legal é assim, você pensar que essas mulheres, elas foram ou são ou vão ser mães empoderadas, avós empoderadas, Pois São, é, né? E construindo aí é outra história, aí outro é outra história, caminho. aí é outro momento, né? construindo outra qualidade de ser humano, Sim. né? E outra É coisa, isso. quando eu vou estudar sociologia e que eu vou estudar teoria, né? E que a minha mestra, né, Sueli Carneiro, ela diz a mim, né, para eu estudar teoria, quando eu vou estudar teoria, também é em um momento exato de minha vida, onde eu era muito ativista e, né, eu era pouco teórica. Entendeu? E era um momento também de minha virada enquanto mulher, enquanto pessoa. Preciso entender a teoria, porque eu preciso trabalhar política pública, porque eu preciso ver onde é que eu posso mudar isso aqui, entendeu? Porque eu comecei a ver que as coisas estavam me incomodando. E é isso ele dizia, isso aqui a gente tem que mudar com políticas públicas. Você precisa prestar atenção na teoria. E ela falou, você tem que estudar Porque sociologia. aí se arruma, né, Se arruma fundamentação para o seu fundamentação para o pensar, seu pensamento. né? Eu Aí acho que você esse fundamenta, porque senão entendeu? você fala Porque assim, eu acho, não, eu não não, eu acho. não acho. Tá aqui, ó. Tô aqui. Tem Exatamente. Ó, não pesquisa, sou tá só aqui. eu. Empodera, 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 você se Exatamente. empodera, né? Eu sempre fui uma ativista, Né? né? Mas aí, né? Aí quando eu vou estudar sociologia e quando eu parto para teoria, eu parto para aprender Aí realmente. ninguém segura, aí ninguém segura, aí Lara ninguém, Guia. aí ninguém Exatamente. segura. Aí eu vou para esse lado. E eu sempre tenho essas coisas, né? Eu acho que cada um de nós está em um lugar na Choca, sabe? E essa é a riqueza da Choca. É. O Bill Drayton sempre disse, o ideal da Choca, né, de todos nós fellows, é que cada um de nós estamos em um lugar.
Entende? Tem um pensamento. E hoje A rede das redes, a né? rede das redes. É. Hoje, quando a gente está discutindo envelhecimento, que aí a gente tem o Gilberto, a gente tem a Leila, a gente tem a Raquel, quer dizer, e aí eles vão falando, e aí a gente tem a Lara, que eu tô falando, olha, presta atenção no afetivo, presta atenção. Idoso tem que namorar, idoso tem que beijar na boca, idoso tem que ser feliz, idoso não me venha com essa condição, entendeu? Quer dizer, Essa perspectiva essa holística perspectiva mesmo, né? holística mesmo que a gente tem na rede é fantástico. Mas eu sou mega fã da Ashoka, super, super fã Olha, da com Ashoka. certeza a Universidade do Porto ganhou um presente, Com viu? Com a sua certeza. presença lá, porque Obrigado. isso espalha, né? Isso contagia. Eles me E, tratam com é. muito respeito, com muita admiração. Eu sou muito questionadora e eu sou muito briguenta. Muito bom. Isso Não é diria, ótimo. ouvindo você Não falar, diria, não, tô, né? Não tô é. surpresa. E eu brigo na universidade, eu luto por direitos, e eu falo, não aceito. Por que que é assim? Não, mas eu não quero assim. Não, mas eu quero saber, porque quem que determinou que vai ser assim? Olha, Por que maravilha. vocês determinaram dessa forma? Eu não, vou falar, quem é a coordenadora geral? Ligo para a coordenadora, não, precisa fazer uma pesquisa, precisa perguntar para os alunos. Os alunos falam, Lara, você viu aquilo? Não sei o quê. Eu falo, vi, como é que vocês aceitam assim, facilidade? Vocês não abrem a boca, vocês não reclamam? Se não reclamar, a gente não vai conseguir Ou mudar. seja, você está incendiando a Universidade do Porto. Entendi. Mais ou menos Muito assim, bom. é o bom que vou. Entendi. Não, Não é? delícia. Olha, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a Foi você também, é um prazer maravilhoso, conhecer uma você delícia te também. conhecer. Marília, muito obrigada de novo. Quer deixar aqui uma mensagem, uma provocação, enfim, Uma provocação, assim, uma mensagem para todas as pessoas que estão envelhecendo, todas as pessoas, em especial para todas as mulheres que estão envelhecendo, que busquem dentro de vocês os seus sonhos. Sempre é tempo de realizar os nossos sonhos. Nunca falta tempo. Enquanto maravilha. estamos vivos, temos tempo. É isso aí. Entende? Porque o tempo ele é relativo para todos nós, não tem idade. O tempo não tem idade, né? Maravilha. E que possamos buscar realizar os nossos sonhos. Entendeu? Muito Uau, legal. muito bom. Não, Marília? eu só posso complementar de que fica mais gostoso ter esses sonhos quando a gente cruza com inspirações, assim, durante o dia, para poder sonhar de noite, assim. Também estou muito agradecida de estar aqui, estar conhecendo finalmente você pessoalmente. Muito Obrigada, legal. eu também com você. Presente. Um prazer você ter vindo para a Choca também. Muito obrigada e até uma próxima, né? Vamos ver. Até. Até. Obrigada. Obrigado. Acabou.